Vamos abrir aí a Bíblia, João 3, de 1 a 8. Nós vemos que Nicodemos era mestre em Israel, era doutor da lei, era teólogo, era conhecedor da Bíblia, da palavra, de toda a sabedoria, ele tinha toda a sabedoria. E ele era um homem que ficou observando Jesus e o que ele fazia, ele presenciou milagres, e ele então foi à noite. Você percebe aqui que ele fala, ele foi de noite, foi ter com Jesus. Por que de noite? Porque ele, sendo aquele homem de boa posição, e ele então não queria ser reconhecido falando com Jesus, que andava com publicano. Ele não queria ser reconhecido porque Jesus comia com publicanos, com pessoas humildes. Então, ele foi à noite ter com Jesus, para não ser visto. Mas ele começou a perguntar, Senhor, eu sei que tu és vindo do céu, de Deus, sei que tu és diferente, que é mesmo uma pessoa, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes. Aí Jesus olhou para ele e diz, olha, você é mestre, você é doutor, você é conhecedor, mas você não pode compreender, a revelar as coisas de Deus, se você não vai entender, se você não nascer de novo. E ele diz, como? Ele era tão assim, teólogo do conhecimento mesmo apenas da sabedoria humana, que ele diz assim, como assim? Vou entrar no ventre materno e vou novamente nascer? Ele disse, não, o vento sopra como quer, quando quer. Ele diz, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Nascer de Deus significa receber a graça. A graça é o favor de Deus. A graça é algo que nos é dado por Deus. E não é por querer. Eu não posso dar essa graça. Por exemplo, uma pessoa que vai, que lê Bíblia, que conhece, que estuda, mas se ela não tiver o coração de arrependimento, um coração predisposto a obedecer a Deus, a conhecer a Deus, ela não pode herdar o reino, ela não recebe essa graça. E a graça significa o Espírito Santo morando em nós, o Espírito Santo falando, realizando, mostrando, ensinando, nos revelando as coisas que são ocultas, são os mistérios do reino, é oculto aos homens, mas ele é revelado a nós pelo Espírito Santo, porque é totalmente diferente. As coisas do homem, para Deus, é loucura, e as coisas de Deus para o homem é loucura. Você percebe que muitas pessoas acham loucura ler a Bíblia. E é algo que o Criador nos concedeu, é algo que Deus deixou para que nós pudéssemos andar nessa terra, ser bem-sucedido, vencer o mal, vencer o maligno e andar em novidade de vida, em vitória. Amém? Então, o que é importante? Nicodemos não sabia como isso acontecia. Porque, apesar de Nicodemos estar procurando Jesus, querendo Jesus, ele não tinha um coração aberto para receber, para aprender a novidade de Deus. Ele já tinha suas ideias, suas leis, suas normas, todas estabelecidas dentro do conhecimento da verdade que ele conhecia. Aquela pessoa que pretende andar com Deus, ela tem que despojar de tudo. Ela tem que abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero receber tudo que o Senhor tem. Os mistérios do reino, eu quero andar na tua presença, conforme o Senhor me disser, conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus sobre a terra.
ela que nos dá direção, ela que nos direciona, ela que nos dá a conhecer toda a verdade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele passa a fazer morada no nosso coração a partir do momento da graça. A graça significa o Espírito morando, habitando em nós. E o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é algo, não. Ele é o próprio Deus morando em nós. Ele é uma pessoa que nós falamos, ele ouve, que nós aprendemos com ele, e é uma pessoa que nos dá a direção e nos ensina o caminho a seguir. Eu não posso, como pastora, ensinar o que você deve fazer, porque a partir do momento que você começou a andar com Deus, você vai orar e o Espírito Santo vai te mostrar, pela palavra, não eu. Quando você disser assim, ai, pastora, o que eu faço? Eu faço isso. Não sei, minha irmã, você tem que orar, porque o Espírito Santo vai falar contigo. Está entendendo? Não são leis, normas que a gente impõe ou determina. Pelo contrário, o Espírito Santo veio trazer a liberdade. Ele diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Espírito Santo te entrar na tua vida e te conduzir, verdadeiramente você vai ser livre. Livre quer dizer, ele, com a própria unção, vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te guiar, ele vai abrir os teus olhos e te fazer enxergar o reino espiritual. Amém? Então, vamos abrir em João 14, 16 a 17. Mais para frente um pouquinho. Então, o que importa é nascer de novo, é receber da graça de Deus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus disse aos discípulos, olha, vocês têm andado comigo, têm visto todos os milagres acontecerem, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês aqui na terra abandonados. Não, eu vou rogar ao Pai. Então, quem nos dá o Espírito Santo? O Pai. Jesus é o intercessor. E ele intercede por nós e o Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito. Então, ele vem fazer essa morada no nosso coração, como o templo do Espírito. E ele vai te ensinar, ele vai te revelar. Ele diz, o Espírito que o mundo não pode receber. Quem é o mundo? As pessoas que não se abriram para Deus. As pessoas religiosas, que embora tenham uma religião, embora leiam a Bíblia, embora vão à igreja, embora participam, tudo, mas não se abriram, não se arrependeram. Arrependimento significa deixar de seguir os teus próprios caminhos. Porque Deus é espírito. Importa que seus adoradores adorem espírito e verdade. E qual é a verdade? A palavra. Então, o que nós pensamos, o que nós achamos, não importa. O que prevalece e toda verdade é aquela que está escrita, que ele deixou escrito para nós. Esse é o manual que nós temos para viver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, vamos ver. João 7, do 37 ao 39. Olha, no último dia, havia uma festa, a festa lá em Jerusalém, 7 dias. E Jesus, participando daquela festa, ele, no último dia, esperou o último dia, e ele se levantou e começou a dizer, quem tem sede, venha a mim e beba.
porque do seu interior fluirão rios de água viva. Olha, não é um rio, rios. Então, a pessoa tem que ter sede, ela tem que desejar, ela tem que querer, desejar Jesus, conhecer. Então, ele diz assim, venha a mim, beba da água que, quando aquela mulher samaritana estava lá no poço, e Jesus chegando, né, ele diz para ela, olha, se você soubesse quem fala contigo, você não daria água, mas você ia pedir a água, e eu lhe daria uma água viva. Porque a mulher, a samaritana, não conhecia Jesus. E ele chegou, né? E ele disse para ela isso. Porque ele é fonte de água viva. O que quer dizer? Ele nos entrega o Espírito Santo. Ele nos faz nascer através do Espírito, fazendo morada em nós. Então, primeira coisa, para receber o Espírito Santo, nós temos que ter um coração pronto para aprender, querer deixar todos os nossos conhecimentos daquilo que nós achamos ou pensamos para aprender dele. O que está na Bíblia, eu creio, tudo. Agora, eu não creio nada do que não está na Bíblia. Por exemplo, se uma pessoa me disser, é por isso que nós fazemos estudo bíblico. O estudo bíblico é justamente para você ler, entender e crer naquilo que está escrito. Porque fora daqui, nada. Então, ele diz, quem tem sede, a pessoa que se dispõe a aprender é porque ela tem sede. E ele nos dá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que revela essa palavra. O Espírito Santo é que nos dá compreensão daquilo que está escrito. E não existe essa história que o mundo diz, ele interpretou, o outro interpretou, essa interpretação. Não existe interpretação. A Bíblia é clara e somente aqueles que recebem o Espírito recebem o poder de entender, de compreender a verdade bíblica. Amém? Então, ele diz assim, do seu interior, quando você busca a Deus igual vocês estão buscando, igual você está aqui, nessa noite Deus está fazendo fluir no teu coração. Rios, infinidade, imagina muitos rios jorrando. O Espírito Santo, comparado com o rio, porque o rio não é uma lagoa, não é água parada, não é? Não é uma água lenta. Quando se diz rio, é uma água em movimento com força. Agora, muitos rios é uma força tremenda. E essa água que brota dentro de nós vai limpar a nossa consciência daquilo que é errado, vai limpar o nosso coração daquilo que está ali amarrando e impedindo a glória de Deus trazer alegria, paz. Esse Espírito é como águas, muitas águas, rios de água viva, que fluindo do seu interior, ele renova, ele traz amor em abundância, ele traz perdão, é o fruto do Espírito, é isso que ele produz em nós. Amor, perdão, alegria, mansidão, tudo. Longanimidade, bondade, é o fruto. Então, é uma alegria que não é exterior, não é pelaquilo que eu tenho, por coisas. Não, é uma alegria que mesmo eu estando em tribulação, mesmo eu perdendo alguém que eu tanto amo, a alegria não morre, a alegria não para, porque Ele domina a nossa vida. Amém? Nós compreendemos que estamos debaixo da proteção, debaixo dessa unção, então nós estamos em paz, descansados. Ele produz uma paz interior tão grande que você fica feliz, tranquila, porque sabendo que estamos em Cristo
Ele é por nós, nada e ninguém pode ser contra nós. Amém? E é isso que você está recebendo agora, que você está ouvindo essa palavra. É isso que Deus está trabalhando e fazendo na tua vida. Vamos ver João 16, de 7 a 15. Convém que eu vá. Os discípulos tinham muito medo de perder Jesus. Nossa, andavam com Jesus. Mas o tempo que eles andaram com Jesus, eles compreenderam muito pouco e limitado. Hoje, nós compreendemos muito mais do que quando eles andaram com Jesus. Muito mais nós compreendemos. Então, por quê? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. E os discípulos, antes de receber o Espírito Santo, eles compreendiam muito pouco dentro de um limite humano. Assim como a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não se dispôs a ir andar na presença de Deus e receber dele, ele não entende aquilo que você ensinar da palavra. Então, ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, você nunca acuse, nunca fale do pecado do outro, nunca aponta dedo. Por quê? Porque a pessoa que aponta dedo, que julga, que fala, o outro nunca vai compreender. Porque a pessoa só vai ser convencida de que ela está pecando, de que ela anda no pecado, né? Essa pessoa vai... Quando ela tiver o Espírito Santo. Por isso, quando você quer ganhar uma vida, quer ganhar seu marido, quer ganhar seus filhos, quer ganhar pessoas queridas, fala do amor de Jesus. Mostra o amor de Jesus. O amor de Jesus nos constrange e nos dá uma força e um desejo de andar com Ele. Nunca fale de pecado, nunca condene pecado. Amém? Então, ele fala assim, ele nos convence do pecado. Aquele que não crê em Jesus, ele está pecando, ele está numa vida de pecado. Mas nós precisamos crer para receber a glória e o poder de ser salvo por Ele. É a fé que nos leva à salvação. Quando nós cremos, é que nós recebemos dele. Então, os discípulos, ele fala assim, Jesus estava animando, quando o Espírito Santo vier, ele vai te revelar tudo aquilo que eu disse que você não compreendeu. Então, ele diz, do pecado, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado e condenado. Satanás já foi julgado e já foi condenado. Lá na cruz foi cravado tudo, toda a obra dele. Então, ele não pode nos tocar, ele não pode tocar naquele que crê em Jesus, porque há um muro de proteção, de fogo ao nosso redor. Então, não tema Satanás, não se preocupe, porque as obras dele não nos alcançam quando nós estamos andando com Deus, seguindo a Jesus. Ele não pode nos tocar, porque ele já foi julgado e condenado. Então, você não tem que temer de forma alguma o inimigo. Porque o que está em nós, que é o Espírito Santo, é muito maior. O que está em nós é o poder do Espírito que nos protege, que nos guarda, que guarda a nossa casa, que impede que o mal entre nessa casa. Ele impede todas as coisas, porque nós somos dele. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, e fomos lavados de todo o pecado e temos salvação. E o maligno não nos toca. Você crê nisso? Então declara comigo, o maligno não me toca. Não toca na minha casa, não toca nos meus filhos, não toca em nada, porque eu sou de Jesus e sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. No 12, olha o que ele fala.
Eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha, eu tenho que dizer muita coisa para vocês, mas vocês não podem suportar. Por quê? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, ele vos fará lembrar, ele dirá tudo o que tiver ouvido de mim. Então, o Espírito Santo é que nos faz lembrar. O Espírito Santo é que nos revela essa verdade. Então, quando os discípulos andaram com Jesus e não tinham o Espírito Santo, não tinham recebido, pouca coisa eles entenderam. Jesus disse assim, olha, é necessário que eu morra e no terceiro dia eu possa ressuscitar. Eles não entenderam, nem lembraram, ficaram chorando, desesperado, e Tomé até duvidou que ele tinha ressuscitado, até duvidou que ele realmente estava ali. Por quê? Porque é incapaz. Então, o homem natural, o homem que não tem o Espírito, ele não compreende os milagres, coisas de Deus. Por isso que tem muitas coisas que nós nem podemos contar. Nós contamos em nosso meio e na linguagem que nós sabemos que todas vão receber, mas muitos que não estão em Cristo não vão compreender e vão falar, ai, são doidos, ai, que coisa absurda. É ou não é? Eles vão rir. Por quê? Ah, que isso? Ficou bitolada. Só Bíblia. Ah, não. Você agora ficou muito bitolada. Que é isso? Né? Ele diz assim, vamos abrir aqui em Atos 1, de 4 a 8. Olha, então essa foi a última coisa que Jesus determinou para eles. A última palavra que ele estava dando aos discípulos. Então, ele determinou que não se ausentassem, não saíssem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E qual que é a promessa? E lá em Joel, desde do livro de Joel, ele determinou que haveria de derramar sobre os discípulos, os cristãos, o Espírito Santo. Então, ele diz assim, fica em Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo. Porque, na verdade, o Espírito Santo batiza de tal maneira que a pessoa torna-se totalmente diferente. Se ela odiava, ela não odeia mais. Se ela não perdoava, ela passa a perdoar. Se ela não amava, ela passa a amar. Pessoas que às vezes eram tristes, não se alegravam, não sorriam, não davam risadas, mesmo que sai de dentro, ela passa a rir. E tudo mais, e muitas outras coisas. Ela passa a compreender todas as coisas do reino, ela passa a ter sabedoria para viver, ela sabe compreender o seu cônjuge, ela é outra coisa, ela sabe amar, perdoar as pessoas. Então, ele diz assim, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, olha, nascer de novo, você recebe o Espírito Santo. Estão entendendo? Mas, depois de estar com o Espírito Santo morando em vocês, ele tem um momento que ele batiza, que o batismo significa, ele entrega os dons para nós. E um dos dons é orar em língua, um dos dons, tá? Um dom é orar em línguas, que depois eu posso explicar para vocês e ensinar para vocês o que significa orar em línguas. Então, os que estavam reunidos perguntavam, Senhor, será este o tempo? Aí ele disse, olha, não compete a nós saber o tempo ou a hora. Deus sabe. O que quer dizer? Espera no Senhor, espera nele,
confia no Senhor e não determina tempo. Muitas pessoas, elas determinam tempo para receber aquela bênção. Por exemplo, Lázaro estava doente. Marta mandou avisar Jesus. E Jesus demorou 2 dias para chegar. Então, quando ele chegou, Lázaro já estava morto de 4 dias. Então, quando isso acontece, que aconteceu, as pessoas disseram, se o senhor tivesse chegado, se o senhor tivesse aqui. Quer dizer, encerrou o tempo do homem. Mas Deus tinha um propósito e tinha o tempo dele. Então, Deus nos dá conforme o tempo dele, não conforme nós pensamos. E ele nunca chega atrasado. Se você está esperando alguma coisa, se você tem pedido algo, ainda não recebeu, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser muito maior. Muito maior. Aquilo que Deus vai te conceder vai ser muito maior. O milagre vai ser bem maior. Porque depois de 4 dias, Jesus chegou e disse, Lázaro, vem para fora. Então, algo que eles nunca imaginavam que pudesse acontecer. Um morto de 4 dias ressurgir. Mas esse era o propósito de Deus. Então, nunca diga, passou o tempo, desisto. Não desista daquilo que Deus propôs no seu coração, que você vai receber. Não queira marcar tempo para Deus. Tem pessoas que eles mesmos que prolongam o tempo. Quando nós agimos de acordo com nossa vontade, que o nosso entendimento, e não aguardamos a vontade de Deus, então aquilo que você está esperando vai ser prolongado. Amém? Então, você aguarda, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor na tua vida e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então, isso é importante. E esse versículo está lá na oração diária para que todos possam meditar nele. Todo dia, medita, guarda isso no teu coração para você não atrasar a tua bênção, que logo ela chega. O tempo de Deus, ele nunca chega atrasado. Por quê? Quando Deus vai nos entregar algo, ele prepara. Você sabia que muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquela bênção? Muitas vezes o que Deus tem para nos dar, nós não estamos preparados, porque se recebermos daquela forma, nós vamos pôr tudo a perder novamente. Então, ele diz assim, primeiro ele te prepara, primeiro ele molda a tua vida, para depois você receber aquela bênção que você tanto almeja. Amém? Confia no Senhor. E por isso que ele diz assim, não compete a nós o tempo ou a hora. Ele reservou para sua exclusiva autoridade. Vamos abrir aqui, no versículo 8, ele fala assim, continuando aí onde a gente estava. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ele nos reveste com poder, com autoridade. Para quê? Sereis minhas testemunhas. Testemunha é aquele que provou, que recebeu, que presenciou, que ouviu de Deus, que, sabe? Então, ele testemunha aquilo que ele viveu. Sereis minha testemunha em Jerusalém, na sua casa. O primeiro testemunho que Deus quer de nós é na nossa casa. Ser mãe, ser esposa excelente, conforme Deus requer que sejamos esposa, não conforme o mundo pensa. O mundo pensa contrário de Deus. O mundo fala totalmente fora do propósito de Deus. Mas Deus deixou determinado qual é a maneira de sermos esposa. E quando nós realizamos, nós nos tornamos as pessoas mais felizes da terra.
essa palavra nos traz muita felicidade e alegria. Ele diz, Judeia e Samaria, nós seremos testemunha em nossa casa, em nossa família, depois na Judeia, que é um pouco mais distante, até os confins da terra. Amém? Então, ele nos leva a testemunhar que realmente ele faz em nós. Então, esse batismo, ele vem quando nós aprendemos, obedecemos e vivemos o que ele nos ensina. Tá bom? Então, você deve almejar, desejar ser batizada com o Espírito Santo, porque nós nos tornamos uma criatura não só nova, mas totalmente diferente, com poder, com autoridade, de subjugar todas as coisas abaixo dos nossos pés. Amém? Vamos abrir aí Marcos 13, 11. O Espírito Santo fala por nós. O propósito de Deus nos conceder o Espírito Santo é que nós possamos ser amigos do próprio Deus. Quando Deus criou Adão, Eva, todos os dias ele falava com eles. E todos os dias eles tinham uma intimidade. E a vontade de Deus, quando nos deu do Espírito, é para que ele possa nos ajudar. Ele é o Consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso Deus que nos ama, que não permite que possamos cair em ciladas, que possamos errar, que possamos ser infelizes sobre a terra. O Espírito Santo nos é dado para nos proporcionar toda sorte de bênção que Deus reservou para que nós vivêssemos e andássemos nela. O Espírito Santo, existe 2 reinos na terra, o reino de Deus e o reino de Satanás, onde as pessoas que pecam, que andam em pecado, estão sendo dominadas pelo mal, sendo dominados por obras que entristecem, que perdem, obras que não provêm de Deus. Deus não nos criou para sofrimento. Deus não nos colocou nessa terra para sofrer, mas para viver o melhor da terra. Ele fala, se vocês me ouvirem, comereis o melhor da terra. E como que nós ouvimos a Deus? Pelo Espírito Santo. O Espírito, ele nos ensina, ele nos fala, ele nos ajuda a compreender todas as coisas. E nos dá uma força para ter atitudes corretas que trazem bênção e não maldição, que trazem paz e não guerra. Ele nos ensina a viver nessa terra. Por isso, a coisa mais importante do cristão, depois que ele recebe do Espírito Santo, é aprender a ouvir a voz. A linguagem do Espírito Santo é a Bíblia. Essa aqui é a linguagem. Se você for falar com um japonês, você tem que saber a linguagem dele, falar na linguagem dele, você tem que entender. E como que nós aprendemos a linguagem do céu? Está na Bíblia. É pela Bíblia que ele fala. O Espírito Santo só fala através de versículos bíblicos. Então, ele nos faz lembrar. Às vezes você está assim, ai, nossa, lembrei de um versículo. É o Espírito falando contigo. Mas, para você saber que é Bíblia, você tem que ler, meditar todos os dias, para você ir retendo. Não é assim? Quando queremos falar com um árabe, temos que aprender a linguagem do árabe, não é? Por quê? Porque nós temos... E, às vezes, muitas vezes, a gente começa a aprender por palavras. Ah, bom dia, boa tarde, não é assim? E vamos crescendo, aprendendo, retendo. Assim é a linguagem do céu.
A linguagem do céu está na Bíblia, é versículos bíblicos. E quando Deus fala conosco pelo Espírito Santo, ele só vai falar nessa linguagem. Então, não é você que está lembrando um versículo, é o Espírito que está falando contigo. E você presta atenção e começa a observar que ele te conduz. Ele te ensina. Não, não é por aí, é por aqui. Ele vai mostrando o caminho que você deve andar. Ele segura a tua língua para você não pecar e não falar coisas indevidas. Você fala, nossa, eu ia falar e não falei. Quem te segurou? O Espírito Santo. Ele te ensina, sabe, e revela quando o inimigo está rondando a tua casa. Quando mensageiros do inimigo se aproximam de você para poder dizer coisas que te levam a pecar ou a desiludir, ou contra outros que te levam a magoar, você diz, é do inimigo, eu não vou aceitar. Então, o Espírito Santo é o nosso companheiro, nosso ajudador, e ele produz em nós frutos. Ele produz, por exemplo, um pé de manga, ele não dá jabuticaba. O pé de uva não dá azeitona. Não é assim? A videira não dá azeitona. Então, nós temos que aprender. Quando nós temos o Espírito Santo, ele vai fazer fluir dentro do nosso coração os frutos. Vamos ver quais são? Está lá em Gálatas 5, 22, 23. O meu, às vezes, fala domínio próprio, que são sinônimos. O fruto. A árvore se esforça para dar fruto? Pergunto. A árvore tem algum esforço para dar fruto? O que você acha? Eu acho que não. Não tem, de forma alguma. A árvore não tem esforço nenhum. Ela dá naturalmente. Você vê que, muitas vezes, a gente assim, se anda na fazenda e tem, às vezes, uma goiabeira lá no mato, não tem água, não está regando nada, a goiabeira está lá. E você olha, tem os frutos, tem goiaba, não tem? Por quê? Né? Porque realmente ela é uma goiabeira. Você, filha de Deus, que tem o Espírito Santo, quando você perceber, você vai, aquelas pessoas que você odiava, você passa a amar. Aqueles teus inimigos, você passa a perdoar. Naturalmente, você nem percebe o mal que o outro te fez, você reverte em bem, porque o seu coração é transformado num coração de carne. Tirarei teu coração de pedra, porei em ti um coração de carne, um coração capaz de amar mesmo os inimigos. As pessoas que não conhecem a Deus, quando nós falamos amar os inimigos, as pessoas dizem, nossa, nem tanto. Mas essa é a natureza do Filho de Deus. Essa é a natureza daqueles que se tornam nova criatura. Nós amarmos. Você vai olhar para aquele que você odiava e dizer, nossa, coitado. E não vai sentir mais nada, não vai se esconder, não vai afastar. Por quê? Porque a natureza de Deus é amor, e o espírito de amor habita em ti e transformou, tirou teu coração endurecido e colocou um coração de amor capaz de perdoar. Isso é graça, isso é favor de Deus, o Espírito Santo que nos é dado. Amém? Então, por isso que a coisa mais importante que tem é nós mantermos essa amizade, essa ligação com o Espírito Santo. Mantermos essa unidade com o Espírito Santo. E aprender a ouvir quando ele fala conosco. Ouvir. Sabe aquela coisa que fala assim, nossa, bem que eu pensei que eu não deveria. Nossa, bem que, ai meu Deus, eu senti.
que não podia. Já lembram disso? Porque o Espírito Santo falou e você não percebeu que era ele. Por isso, todos os dias, você ora e diz: Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz. Me ensina a compreender quando o Senhor fala comigo. Me ensina, Senhor, a ter essa amizade. Eu quero ter essa amizade, essa ligação. Espírito Santo, me ajuda a orar. Nós estamos aqui, nós dois vamos orar. Né? Me ajuda, me ensina a orar. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos revela todas as coisas. Amém? Isso é muito importante, demais. Nós temos uma amizade tão profunda que Ele nos conduz em triunfo através de Jesus. Ele nos conduz em vitória. E você vai ver um mundo totalmente diferente. Teu lar vai mudar, teu casamento vai ser transformado, teus filhos, a tua vida vai ser totalmente diferente, porque nós podemos possuir e ter todas as coisas, dinheiro, riqueza, carro, casa, tudo que uma pessoa deseja, nós podemos possuir, mas nada disso produz paz e alegria no coração. Mas o Espírito Santo, se você não tiver nada disso, olha, a paz, o amor, a alegria que Ele produz em nós é independente se você está passando tribulação ou não. Porque Ele é o nosso amigo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que nos ama. Amém? E nessa noite, Deus está mudando o teu coração. Você quer perdoar? Quer andar com Ele? Querem? Mas fala bem alto, eu quero. É importante você dizer, eu quero. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus, porque nessa noite nós ouvimos a Tua palavra que nos ensina e nos revela quem é o Espírito Santo. Nós queremos ser amigos, queremos participar das bênçãos que Ele tem reservado para nós. Nós queremos de Ti, Senhor, mais e mais, aprender a ouvir quando Tu falas. Espírito Santo, nos ajude a meditar na palavra todos os dias. Nos ajude a orar todos os dias, a crescer, a compreender o reino espiritual que o Senhor tem revelado para aqueles que te amam. E nós podemos declarar que nós te amamos, nós te desejamos mais e mais. Estamos aqui, Senhor, não para ter conhecimento, mas estamos aqui para viver o melhor de Deus na terra e ser testemunha do teu poder. E viver de uma maneira que todos possam saber e crer que realmente o Senhor vive, reina e habita em nós. Amém.